Nós temos um alerta para passar para cada um dos filhos que estão em cima dessa terra. Pressuposto e relacionado e pressuposto ao acidente que aconteceu, que o nosso Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bolsanufo, Joana d'Arc, Madre Teresa de Calcutá, André Luiz, Chico Xavier, Dr. Reinaldo Leite, e a espiritualidade maior, que são muitos, os socorristas do mundo espiritual, que socorre todas as vítimas desse acidente que estava marcado para acontecer, porque nenhuma folha cai do árvore se não for sobre o desígnio de Deus. Deus que permite tudo que aconteça nesse planeta Terra. E tudo o que acontece é por desígnio de Deus. Então, que os socorristas, que os auxiliadores, conforte os psicólogos do mundo espiritual, conforte todas as famílias que estão passando por essa dor do luto, que o socorrista do mundo espiritual socorre as vítimas, encaminhando elas para um bom lugar, para um lugar de aprendizado, para um lugar de recuperação, para um lugar de reestruturação, que são os hospitais do plano espiritual. Aqueles que estiverem menos enfermos, que vão para as escolinhas para aprender tudo o que acontece, para entender e aprender sobre a realidade da nova vida e entender tudo o que aconteceu convosco. Então, que Deus conforte e abençoe cada uma das famílias que perderam a sua mãe, os seus filhos, filhas, netos, netas, sobrinhas, sobrinhos, mães que talvez a pessoa que estava para se formar, talvez eram mães que deixaram seus filhos. Que Deus conforte toda a família e que dê o esclarecimento para aquele que desencarnou no dia de hoje, vão desencarnar no dia de amanhã e desencarnaram ontem. Que Deus esteja presente ao lado de todos. Então, para que, meus irmãos? Para que essa ignorância de vós? Muitas pessoas brigam por conta e por culpa da política. Política para presidente, para prefeito. Para que brigar? Para que discutir qual time de futebol é melhor? Qual prefeito é melhor? Qual presidente é melhor? Para que discutir na mesa do jantar? Para que discutir durante o almoço? Para que discutir por coisas tolas? Temos que viver a vida na simplicidade e na paz do nosso Mestre Jesus, porque Ele, sim, é o detentor de todas as verdades que se referem ao planeta Terra. O espírito muito, mas muito evoluído, milhões de anos evoluído, que é o nosso Mestre Jesus Cristo. Então eu pergunto, para que ficar perdendo tempo com discussão
discussões que não vão levar a nada, que só vão levar à tristeza, ao desgosto, ao aflito, ao conflito e vão deixar marcas que nunca irão se apagar no coração de cada um dos filhos. Tomamos esse exemplo desse acidente que aconteceu de uma hora para outra, mas que no mundo espiritual já estava marcado, porque todos nós temos marcado o dia que nós iremos chegar aqui no planeta Terra e o dia também que iremos partir. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for ao desígnio de Deus. Deus sabe todas as coisas, mas que Deus, esse mesmo que sabe todas as coisas, esse Criador do universo, que conforte e que leve o tratamento espiritual à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dr. Alonso, que leve o medicamento espiritual para cada um dos irmãos encarnado e também desencarnado. O, o encarnado que passe, que o psicólogo do astral, o psiquiatra do astral vá até eles e leve o conforto, o refrigério conforme o que cada coração necessita. Então, o que eu deixo para a lição de todos nós, para que, meus irmãos? Para que ficar discutindo por coisas tolas que não são benéficas, que muitas das vezes são maléficas? Porque um corte, quando uma criança se corta, quando uma pessoa se machuca, esse corte cicatriza. Mas uma palavra maldita, mal colocada, essa nunca se fecha. Demora encarnações e mais encarnações para que ela possa se fechar. Então, para que isso, meus irmãos? Para que tudo isso? Se nós podemos e temos condições e devemos pedir um perdão, mas um perdão de coração para todos aqueles que nós ofendemos em qualquer circunstância da vida. Qualquer circunstância da vida, a gente, quando estão encarnado, são uma oportunidade a cada dia de pedir o perdão, de se reconciliar, porque a morte, o desenlace, acontece de um momento para o outro. Esquecer a discussão do dia a dia, as ofensas, as palavras, deixar que ela seja levada pelo redemoinho, levada para longe pelo redemoinho da ignorância. Deus já deu 2 ouvidos e 2 olhos para cada um dos seres. Ver aquilo, mas não levar para o coração. Escutar aquilo, mas não deixar que aquela palavra adentre a vossa consciência. Então, para que vocês veem determinado algo e levem esse algo para o coração? Para que vocês escutam palavras e querem retrucar essas palavras? Deixe disso. Peça perdão para o seu irmão, para sua irmã, para o seu vizinho, que deixou o carro do lado de fora, que deixou a mangueira d'água ligada e correndo na calçada. Qualquer atrito que vocês tiveram, peça perdão para o seu vizinho, peça perdão de antemão para o seu irmão, peça perdão para sua tia, peça perdão para os seus filhos e vamos todos se reconciliar, porque todos somos irmãos. Todos somos irmãos e todos somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, esse Pai celestial que vela por todos nós. Tomamos exemplo esse acidente que aconteceu. Quantas e quantas planos e coisas que essas pessoas ainda tinham que fazer e de um momento para o outro desencarnaram, se viram fora de seus corpos,
se viram no outro plano, em outra dimensão. Muitos ainda estão perturbados. Por isso que eu falo, aquele que for escutar esse vídeo, faça prece para todos os irmãos, que a prece alivia e esclarece muita coisa. A prece, quando ela é de coração, ela alivia, ela é um refrigério, ela esclarece muita coisa. Faça uma prece para todos aqueles que desencarnaram nesse triste acidente, mas que na espiritualidade esse acidente já estava marcado, porque todos aqueles têm um momento para chegar e um momento para partir desse planeta Terra, que os psicólogos, médicos e psiquiatras no mundo espiritual conforte todas as famílias que estão passando por esse luto, que Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bolsanufo, Vicente de Paula Santo Agostinho, Dr. Alonso, Chico Xavier, Dr. Reinaldo Leite, o Preto Velho Solazinho, Joana Dark, Madre Teresa de Calcutá, Padre César Gardini, toda essa espiritualidade maior do bem comum chegue até essas famílias, tanto encarnado como desencarnado, levando o tratamento espiritual que cada um precisa. E para quem está como espectadores, que reflita sobre isso, meus irmãos. Vamos pedir perdão, vamos se reconciliar com aquele seu vizinho, com aquele seu parente, com aquela sua filha, com aquele seu filho. Vamos se reconciliar e vamos se perdoar, principalmente por causa de brigas políticas, por causa de prefeituras e presidências e outras coisas mais. Vamos se reconciliar. Quantas famílias foram desfeitas nessa presidência, nessa corrida presidencial por conta de político A e B, sendo que não voga nada para eles. Tanto Lula como Bolsonaro estão ganhando seu dinheiro, estão com seus cargos elevados, e vocês fiquem idolatrando uma coisa sem necessidade. Pra que isso, meus irmãos? Pra que dar murro em ponta de faca, sendo que esses presidentes, esses vice-presidentes estão com a vida bem feita, irão pagar muito caro quando desencarnar se não estiver cumprindo correto. Pra que ficar brigando por conta de política? Pra que ficar brigando pelo time de futebol favorito? Que esses jogadores que correm atrás de uma bola no gramado verde estão com seus altos salários, estão ganhando bem, estão vivendo em apartamentos luxuosos, estão jantando em belíssimo restaurante, estão andando no carro de último tipo. Então pra que ficar brigando por eles, meus irmãos? Pra que ficar brigando por eles? Se eles estão com a vida feita e você está perdendo, a sua família está se sentindo mal, pra que ficar brigando por ídolos? Os ídolos estão com a vida feita. Você tem que ter só um ídolo, que é a espiritualidade maior e o bem comum. Pra que ficar brigando por ídolos? Se esses ídolos estão com a vida feita, brigue para causa maior, brigue para através a favor do morador de rua que está passando fome, que consiga uma casa de abrigo, que consiga uma casa de apoio para o morador de rua que está passando fome. Brigue por mais alimento para alimentar os necessitados e carentes. Brigue para a clínica mais sofisticada para os dependentes de drogas que estão na rua. Brigue para conseguir para quem vive embaixo da ponte. Brigue para conseguir escolas melhores, verdadeiras universidades gratuitas. Brigue para conseguir verdadeiras universidades gratuitas que o pobre não irá pagar um centavo sequer, um cruzeiro ou R$ 1. Brigue para conseguir universidade para que nossos alunos
da escola pública possa se tornar grandes doutores, que eles possam trabalhar e viver em grandes universidades no período escolar. Brigue para os menos desfavorecidos, a favor do menos desfavorecido, para que os menos desfavorecidos consigam coisas melhores, casas melhores, escolas melhores, hospitais melhores. Não por uma meia dúzia de jogador igual o Neymar, o Messi, Cristiano Ronaldo. Brigue para a melhoria do mais necessitado, aqueles que precisam, aqueles que vivem embaixo de pontes e marquises. Brigue para essa pessoa menos desfavorecida, não pelo seu time de futebol, não pelo seu cantor favorito, não por conta de político, mas brigue e faça a favor do menos desfavorecido. Então, tudo que você tiver que reconciliar com o seu irmão, com o seu parente, com o seu tio, com a sua tia, com a sua família, que muitas das vezes vocês brigaram por conta de políticas, por conta de jogadores de futebol, por conta da banda mais favoritas, ou brigaram na mesa do café da manhã, ou no próprio dia a dia. Corre lá e pede desculpa que ainda dá tempo. Peça um perdão, mas peça um perdão de coração que ainda dá tempo. Ainda vocês estão encarnados. Acorde, peça perdão, peça desculpa. Se reconcilie com aquele seu familiar que você brigou por causa de uma bobeira. Uma simples palavra que os obsessores põe na sua boca, você se deixou levar e essa palavra saiu e machucou o coração do seu irmão, do seu tio, do seu parente, da sua mãe, do seu pai, de todos que estão à sua volta. Eles sim te amam, diferente dessa pessoa, ou desse ídolo, ou dessa bobeira que você brigou. Talvez essa pessoa que você se diz defender, de acordo com o seu padrão ideológico, talvez não está nem aí para você. Mas esse seu pai, essa sua mãe, esse seu irmão, essa sua irmã, esse sim gosta de você. Então, deixamos como reflexão no vídeo de hoje essas palavras. Peça perdão, peça desculpa, peça reconciliação, porque igual esses jovens que morreram nesse triste acidente, a vida é um sopro e nós não sabemos do amanhã. E nós não sabemos do amanhã. Muita paz e muita luz.